Prontinho. Pronto? Pronto. Então, eu fiquei com o capítulo 9, né? Que é o mago. E o mago, ele vem com o lema: pode acontecer. E eu percebo que eu vou fazer um breve resumo, porque para a gente aproveitar o tempo, né? Que cada um aí tá com o capítulo. E assim, o resumo, colocar os pontos que eu achei mais importante, mas com relação ao mago, foi no sentido de dele ser como se fosse o restaurador, o salvador da pátria, entende? Ele usa a figura do mago como o xamã, o curandeiro, as bruxas, os feiticeiros, né? É alguém que quando você está em apuros, em dor, no sofrimento, ele chega para fazer o milagre, a mágica acontecer, certo? E assim, o aspecto é tanto que o aspecto básico dele do mago é o desejo de procurar as leis que governam o funcionamento das coisas e aplicar estes princípios para que tudo aconteça, para que as coisas aconteçam. Ou seja, a sabedoria mágica, o principal que ele foca é curar a mente, o coração e o corpo. Ou seja, ele pega o ser humano como um todo, né? O coração, o corpo e a mente. Segredo da longevidade, de inventar produtos que façam diferença, que façam realmente acontecer. E, inclusive, com relação ao mago, tem na cultura ocidental, que é Merlin, né? Que Merlin olha para a bola de cristal, né? E ele vê toda a potencialidade, tudo que ele pode fazer, transformando a vida. Inclusive, diz a lenda aqui, que a vida do rei Arthur, ele era o grande mago da corte, e diz que ele se recolhia em sua caverna quando precisava refletir ou fazer mágicas, né? E aí ele era um dos suportes do rei Arthur, que com a bola de cristal, era como se ele principalmente no mundo adolescente, né? Porque, na verdade, ele motivou a garotada como se ele fosse o lúdico que no instante vem e salva tudo, transforma, né? E é bem interessante. Outro filme que mostra muito é o Guerra nas Estrelas, que é quando ensina o Luke a confiar na força. Ou seja, ele mostra a força que ele tem, geralmente a força interior, e que faz a magia acontecer, da sedução e tudo mais. Então, ele invoca o verdadeiro amor e ele faz toda a. E ele faz realmente assim acontecer tudo é bom, né? No filme, né? No filme em si. E aí tem também A Cidade dos Anjos, que é um dos filmes também que eles utilizam muito esse arquétipo do mago. Cidade dos Anjos, onde ele é no mundo espiritual, que ele intervém nesse mundo, ou seja, ele é do mundo espiritual e ele intervém e ele faz toda a mudança, toda a transformação que precisa. E, e ele utiliza também, uma das coisas que eu vi também, ele usa muito nos filmes os metafísicos, é, ele foi um dos metafísicos, porque eles utilizam muito essa parte de tipo água que vira chocolate, e é cinematográfico mesmo, é a parte cinematográfica. E um filme que foi campeão de bilheteria foi O Sexto Sentido, que é justamente por essa abordagem de metafísica, de cinematográfica, tipo ficção mesmo. Ficção científica, uma coisa bem diferente. Ou seja, uma parte também que achei interessante aqui, do mago, ele,
espírito do mago, é como se ele evoca o produto especial. Por exemplo, aquele barulho de quando abre a champanhe, né? Aquele barulho é diferente de qualquer outra bebida. Outra coisa é o vinho. Só aquele ato de você mexer mesmo na taça, para você poder mexer e degustar o vinho, ali também ele está sutilmente evocando o arquétipo do mago, porque é diferente e é algo que é único, é dele, entende? É basicamente só para o vinho mesmo que a gente faz esse tipo de experimentos, de experiência, né? De degustar com aquela posição mesmo, girando e sentindo a parte do vinho. O vinho, o conhaque, né? É o aroma. E outra coisa também é a identidade que ele usa da marca. Ele bota marca como se fosse um remédio milagroso. É como se o mago viesse para salvar quando você não tem mais jeito. Aí chega o mago, ele resgata, ele salva. Essa parte eu achei bem interessante. Uma outra coisa também foi. Tem um Mágico de Oz também, né? Que é um dos filmes também com a feiticeira. É um dos filmes onde eles abordam muito esse aspecto. Tanto que diz que o mago é conhecido como visionário, que é o catalisador, inovador, é o líder carismático, o mediador, o xamã, ou seja, é o agente realmente de cura. É alguém que vem para salvar. Uma coisa que eu achei também, que ele tem às vezes o poder mesmo do mágico de uma marca de comunicação negativa. Por exemplo, no marketing mesmo, eles utilizam, quem utiliza muito esse arquétipo, eles utilizam de forma sutil e eles colocam como se fosse uma forma negativa para fazer como se fosse uma psicologia reversa. Que aí você entende que você precisa daquele produto. Veja, a JBL, que é uma das marcas de sons de alto-falante, eles vinculou no anúncio deles o arquétipo do mago, só que eles utilizaram a propaganda como se fosse um efeito negativo. Por exemplo, ele colocou mostrando um campo vazio, só a grama, com a legenda. Como seria o som de Woodstock sem a JBL? Então ele colocou que não teria som, seria, né, negativo, seria horrível. Então todo mundo ligou que seria horrível se não comprasse a marca, entende? Como ele colocou sutilmente negativo, mas priorizando a marca deles. Então, o resultado mágico da tecnologia do som é evocado com toda a força pelo simples expediente, percebe? Então, aí, quando esse arquétipo do mago está ativo nos indivíduos, eles são catalisadores da mudança. Ou seja, é como se ele viesse para proporcionar tudo que o ser humano precisa. Porque sem ele, totalmente seria diferente. Quem utiliza também no marketing, quem utilizou muito tempo também, e utiliza essa parte do mago, os cartões de crédito, os Mastercard, por exemplo. Mastercard, ele vem com uma propaganda forte, dizendo que tudo que você precisa comprar, você precisa ter um cartão Mastercard. Por exemplo, eles apelam mais para o lado emocional da pessoa. Um dos momentos que eles utilizam aqui é onde ele diz que, ó, ele coloca assim no anúncio: jantar com 37 pessoas, aí eles colocam os lugares, aí ele diz que custa apenas $2.416. Um cartão feliz do 50 aniversário. Ou seja, ele está apelando que é do aniversário da pessoa e que tudo isso você pode pagar várias coisas apenas com um cartão, que é o Mastercard. É como se sutilmente ele implantasse que ele te dá o limite e que tudo que você vai comprar, você precisa ter apenas um cartão, que é o Mastercard, que serve para tudo. E aí ele tem que tais momentos não tem preço. Essa é uma marca que ele já deixa no slogan deles, que já deixa subliminar que a pessoa precisa realmente, em todos os momentos especiais, ter um cartão Mastercard.
para poder aproveitar. Mesmo que você não tenha dinheiro, você tem o cartão, tá tudo certo. Aí ele coloca também, o bordão recorrente diz algumas coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, use o cartão. Ou seja, de todo jeito, você vai ter que usar o cartão Mastercard. Com dinheiro ou sem dinheiro, percebe? E aí são coisas que ficam, né? Porque aí você fica com aquele slogan na cabeça. Ah, não tenho dinheiro, mas eu tenho cartão Mastercard. É interessante. Outros momentos mágicos que eles colocam aqui, que usam esses arquétipos, são experiências transformadoras. O mago também é o arquétipo preferido nos seminários da nova era. Como? Quem utiliza muito são os spas, os restaurantes, porque os hotéis chiques, né? E muitos produtos para o banho que prometem experiências transformadoras. Uma outra coisa também que eu vi, que é bem diferente, que está associado a essa parte de luxo, de experiências, é a parte de relógios, né? Que eles utilizam, o Rolex também, utiliza muito essa parte do mago, porque ele diz que é uma experiência única. E assim, um Rolex é caríssimo, mas o que, que eles falam? Aqui diz 15 mil, né? 100 mil no mínimo, um relógio Rolex desse. Aí o que, que eles colocam? Que é pela história dele, ou seja, não é um simples relógio. Então, são coisas que é como se o relógio fosse transformador. Você precisa ter um Rolex para ser diferente. Outra coisa que eu achei aqui interessante, que é a essência, isso no marketing deles, viu? Que eles utilizam. Eles utilizam muito que o dinheiro não é escasso, tá? Que a informação não é escassa, isso no marketing, tá? E que todos precisam. Quem utiliza muito essa parte do mago diz que, como nada disso é escasso, você precisa comprar aquele produto da pessoa, porque você também não vai ficar escasso. Você vai ter tudo o que a pessoa conquistou, né? Você vai conquistar também, que é justamente ele está usando essa parte que o produto dele lhe transforma, entende? Essa é a parte do marketing que é bem forte. Como, por exemplo, o Rolex. Você está com o Rolex no braço, já está dizendo que você tem dinheiro, você está transformado. Entende? Eles utilizam bem forte essa parte. E outra coisa que eles utilizam muito também é a coerência, tá? Uma coisa que chamou atenção, por quê? Porque os arquétipos são os atratores estranhos da consciência, ou seja, você atrai os clientes quando sua mensagem é coerente com um arquétipo que seja dominante ou esteja emergindo na consciência deles. É como se você está realmente com o relógio daquele, sua condição financeira condiz com suas posses. Então, eles utilizam muito, por isso que eles utilizam muito glamour, geralmente quem usa essa parte, utiliza transformação nas suas mensagens, é a parte que eles colocam mesmo tudo que eles têm para mostrar para o outro que ele conseguiu e que você também pode. É bem isso que eles colocam. Ainda que sobre o marketing, tem outra parte interessante, que eles contam que eles são os criadores da própria história e que você, pegando os produtos dele, você também vai ser o criador da sua história. Você não vai viver mais a história dos outros, você vai começar a ter o domínio mesmo da sua vida, a transformação, e que por isso eles estão te oferecendo esse produto. Aqui também tem a parte a parte de transformação pessoal, né, que eu falei. E uma outra coisa que eles abordam muito na hora deles utilizarem a parte da venda do marketing e propaganda é sobre eles dizem que eles não querem te dar o peixe. Então eles mostram muito que eles vão te ensinar a pescar. Então, se eles te dão o peixe, você vai comer e no outro dia você não vai ter mais. E se ele te ensina a pescar, você fica sendo um cliente fiel a ele. É um cliente recorrente. Por quê? Porque você aprendeu e gostou e vai sempre estar
utilizando os produtos dele, de tanto que você vai gostar. É isso que eles utilizam muito nessa parte do marketing. Uma outra coisa aqui, pronto. Com relação à parte do marketing inverso, eles colocam sutilmente que o antídoto é ter uma personalidade de marca arquetípica suficientemente forte para vencer a publicidade negativa dramática. Ou seja, mesmo que você escute que a pessoa não presta, que a pessoa realmente não conseguiu, como eles utilizam muito tudo que eles têm de relógio, de marketing, de transformação que foi feito na vida deles, que eles podem transformar a sua vida também, mesmo que você escute de outras pessoas, como eles mostram realmente que ele foi transformado, que ele pode transformar a sua vida, eles utilizam que o antídoto já está aí, em tudo que ele te mostrou, que ele pode fazer com você. Então foi isso, eu achei bem interessante essa parte do arquétipo do mago, e que muitas vezes a gente vê, né, por aí, e é o que mais acho que a gente vê nas propagandas e tudo, quando eles querem vender produto de transformação, principalmente, né? Eles mostram que a vida deles foi transformada, e aí eles querem passar para você também que se você obter esse produto, você também vai ter sua vida transformada. É isso. Algum comentário? Deixa eu deixar para vocês continuarem aí as outras partes. Legal. O próximo é Capítulo 10, cara comum, né? isso. Vamos lá. O meu é o oposto do que ela falou. O cara comum, ele pertence ao mesmo grupo do amante e do bobo da corte. E esse grupo, ele representa a nossa necessidade da gente se conectar, de interagir, de pertencer a algum grupo. Os símbolos e marcas que incorporam esse arquétipo são poderosos porque eles expressam e afirmam o senso crítico de amabilidade, popularidade e conexão. O cara comum nos ajuda a acionar os comportamentos e perspectivas para adquirir o senso de adequação, para sermos parte de um grupo. Essa necessidade que a gente tem de pertencimento, né? De você pertencer a algum grupo, de você pertencer a alguma tribo. E esse arquétipo, ele tem a capacidade de enxergar o valor das pessoas, e não só aquelas que se destacam. E quando ele está dentro do grupo, ele enxerga todo mundo de igual para igual. Ele não faz diferença, não só para as pessoas que se destacam, ele dá valor para todo mundo. O lema do cara comum: todos os homens e mulheres são criados iguais. Então, ele é o arquétipo da democracia. Nele, há ausência de artificialismo, elitismo, e existe uma certa tendência ao nivelamento, independente da classe social, religião ou cultura. Então, ele abomina esse negócio da diferença, ele quer sempre manter aquela coisa retilínea, né? Quando esse arquétipo está ativado em uma pessoa, ele usará roupas simples ou trajes comuns, mesmo que a pessoa seja rica. Que nem esses gurus do marketing hoje em dia, né? Que nem eles estivessem de uma forma igual para não ter que ficar pensando no que vestir. Os caras comuns, geralmente, eles usam humor para baixar a crista dos outros, né? Então, eles são meio sarcásticos. Com inteligência, eles conseguem baixar a crista dos outros. Entre as características do cara comum, envolve ele ser realista, ter empatia pelos outros e não ter vaidade. Ele quer se integrar. Na cultura organizacional, pode ser identificado pelos sindicatos trabalhistas, por exemplo, que tem como cultura defender o proletariado. E o objetivo do cara comum é pertencer e se conectar mesmo com as pessoas. Como eu tinha falado, é o pertencimento mesmo. Entre as habilidades, eles têm desenvolver virtudes comuns e sólidas, ser pé no chão, realista, demonstrar empatia e falta de pretensão. Deixa até parecer que uma pessoa não tem muita, como posso dizer, que não tem muita gana, muita vontade assim, de crescer na vida, né? Dá essa impressão. O lado sombra desse arquétipo, ele tem medo de ser deixado de fora ou se destacar na multidão. Então, ele não gosta de ficar de fora ou ser o destaque. Ele perde-se a si mesmo para ser aceito. Então, ele deixa a personalidade dele de fora para ele poder se integrar a algum grupo.
ele está disposto a praticar qualquer ato ilícito para pertencer a algum grupo. Então, nem que ele tenha que fazer uma coisa que seja para prejudicar alguém, mas que seja para pertencer a esse grupo, ele vai fazer. O arquétipo cara comum oferece boa identidade para as marcas quando o uso ajuda as pessoas a pertencerem ou sentirem que pertencem a um grupo definido. Depois, quando a função tem uso comum na vida cotidiana e quando o preço é baixo ou moderado. Então, ao contrário do que a Kátia falou, nas marcas é mais para o popular mesmo, não para o luxo. Quando são produzidas ou vendidas por empresas que têm cultura organizacional orientada para elementos de simplicidade da vida rural. Então, tudo que é do lado simples, do lado popular mesmo, que são a maior parte das pessoas, onde esse arquétipo está sendo usado. E que querem se diferenciar de maneira positiva das marcas mais caras ou elitistas. Assim como você falou do Mastercard, que quer mostrar que pode, ele usa o Visa, né? Para dizer que é uma coisa que todo mundo pode usar. E as marcas que usam esse arquétipo são a Havaianas, Kit Kat, a Visa, Walmart e a Hering. Eu não sei se na cidade de vocês aí, no final de ano, tem um amigo Havaianas. Então, em vez de fazer, todo mundo faz assim, se reúne, ou tem amigo chocolate, né? Que todo mundo compra chocolate para todo mundo trocar chocolate. Aqui na cidade que eu moro, o pessoal faz o amigo Havaianas. Então, cada um vai lá na loja da Havaianas, compra sua Havaiana e dá de presente. Então, todo mundo fica com uma Havaiana junto. Tá? E eu pesquisei aqui no cinema, o filme que eu achei foi aquelas Meninas Malvadas. E a mocinha, ela se torna uma vilãzinha, e no final ela se redime, mas ela faz muita maldade. Não achei outros filmes, tinha até um comentário que era aquele filme Em Busca da Felicidade, como o arquétipo do cara comum. Mas eu acho que é mais o herói. Não sei se vocês concordam ou não, para mim é mais pro herói por tudo que ele passa, né? Mas é isso. Obrigada. Era a Camila agora, né? Mas aí ela não veio. Daí vai ser eu. Hã? O Bobo da Corte eu peguei. O capítulo 12, né? Ele também é do grupo da pertença, mas o amante também, ele acaba tentando se modificar um pouco para entrar no grupo, assim, para entrar nesse clima, né? O amante mais no clima, e o cara comum, ele muda para ficar junto aos outros, né? O bobo da corte, ele tenta não se mudar muito, ele tenta ser ele mesmo, sabe? Mas mesmo assim, ele se vê igualitário aos outros, assim, e quer fazer piada para os outros, para todo mundo ficar bem, para todo mundo ficar... Ah, desculpa, não sei porque meu foco tá assim, tá? Mas, enfim, dá para me ouvir, tá bom? O lema do bobo da corte é: se não puder dançar, eu não quero tomar parte da sua revolução. Então, ele é aquele cara alegre, ele faz piada, ou às vezes ele gosta até de brincar com outros, tipo, meio que de malandragem, sabe? Então, às vezes, ele pode brincar ou bancar o bobo. Ali estava o termo, bancar o bobo, né? Diferente do amante... eu já falei isso. O desejo dele é viver o presente, seja qual for. Se for triste ou feliz o presente, ele ainda tenta fazer a piada com as duas. Entre aspas, né? Medo. O que vocês acham? Aborrecer-se, porque ele pega o aborrecimento e transforma, né? Acho que mais o medo dele é se entediar mesmo. A estratégia dele é brincar ou ser engraçado, e o dom dele é a alegria. Às vezes eles fazem piada de situações que não deveriam ser engraçadas, mas para deixar mais leve,
a ponto do público poder se envolver, poder ter uma opinião, poder conseguir discutir, deixar mais leve para o povo entrar na discussão ali. Então, essa questão do igualitário, né, do pertencimento, chega nesse ponto. Ele também é útil para quebrar algumas regras, tipo, alguns produtos, tipo o açúcar, né, tipo doce, ou bebidas alcoólicas, ou cigarro, para quebrar aquele clima, né? Ou para transformar uma coisa chata em divertido. Ele até comenta sobre um produto que é um trator. Daí o cara tá trabalhando com o trator primeiro dia lá de trabalho e ele, ai, como é bom trabalhar, não sei o que, como se fosse bom trabalhar, né? Nessa temática, assim. Pra mim, eu gosto de trabalhar, né? Não sei, não vi a piada, brincadeira. Mas eu tenho uma nota também, ele fala dos bobos da corte dos reinos, né? Tipo, dos reinos medievais. Mas também eu posso acrescentar, com a minha experiência, eu já fui atriz e tal, e a gente comentava muito o teatro grego. E no teatro eram feitas justamente para você pegar temas que não podiam se falar, não podiam comentar, como falar mal do rei, falar mal de alguma coisa que o rei fez para o reino e tal, e poder comentar e poder fazer as pessoas pensarem sobre isso. Tanto o Bobo da Corte quanto o teatro de comédia grego tinha essa função, coisas que uma pessoa comum não poderia falar para o rei ou alguma coisa assim, senão seria decapitada, né? Então, a comédia chega nesse ponto político também, né? Ele comenta da Pepsi, por exemplo, que é uma marca que, para ele combater o monopólio da Coca-Cola, de uma marca grande, ele vai lá e brinca com a Coca, zoa a Coca, né? Fala que não é tão bom assim e tal. E é uma forma de também ele chegar no nível do grandão ali, né? E bater de frente com ele. É uma forma da marca poder fazer isso. Ele promete que a vida pode ser fácil, né? Você rindo dela e tal. Então, para o consumidor, tanto para os seus funcionários ali, a marca, quanto para o consumidor, ele mostra que com aquele produto ou dentro daquela empresa, a vida é fácil, é divertida e tal. Ele não se vê só igualitário aos outros, né? Dá palco para os outros, né? Ele também, às vezes, chega até a se fazer de ridículo perante os outros, ou até doido, tipo, brincalhão, tipo, várias cores, né? Vários, tipo, meio sem sentido, assim, para diversão mesmo, como o Google mesmo, a palavra Google ter várias cores na letra e tudo mais. Aqui, marcas coloridas, palavras divertidas, eles utilizam, às vezes, parcerias com comediantes ou até parcerias com desenhos animados para fazer as propagandas e tudo mais. A motivação dele é o tédio e o aborrecimento. Como eu falei, eu acho que a gente não vai brincar com o medo do público sendo o aborrecimento. A gente vai brincar com o tédio, porque o aborrecimento a gente vai lá e vai tentar trazer ele, discutir esse medo, né? Então, acho que ali no livro está dizendo que é um tipo de medo, o aborrecimento, mas eu acredito que é mais um motor, assim, do que você expor para o cliente, seu medo é esse, né? Acho que mais o medo é mais o tédio, mas ele fala que é o tédio e o aborrecimento, e daí tem aqueles 3 níveis, né, que normalmente eles falam nos capítulos desse livro, que eles colocam em 3 níveis. O primeiro nível é o cara, tipo, acha que é tudo divertido e que a vida é um jogo. Ele vai ficar brincando com as pessoas, vai fazer tudo de bobo e tudo mais. O nível 2, ele tenta se livrar de problemas, então ele chega a ser até malandro, sabe? Ele chega a fazer a transformação das coisas, né? Uma coisa ruim, uma coisa boa, ou até, tipo, tentando ser malandro com alguém para as outras pessoas verem e tudo mais, meio quase negativo.
E o nível 3, ele já está vivendo o presente já. Ele já vive um dia de cada vez. Então, ele chega a fazer piadas tanto de coisas ruins quanto coisas boas, mas não no intuito de se mostrar esperto, mas no intuito de fazer os outros terem uma vida mais leve mesmo. A sombra dele, ele pode ser bastante responsável, inclusive com os próprios erros, quanto com os erros dos outros, né? Fazer piada de coisa que não deve. Algumas brincadeiras mesquinhas também, às vezes sem sentido. Em uma empresa, ele tem tanto essa coisa de divertido, tudo pode ser tanto no nome quanto nas cores, tipo a Fanta é bem laranja, bem como se fosse um desenho animado, é logo, né? Eles fazem os produtos, eles ajudam o público deles se divertirem, como até, na verdade, não tem no livro, mas eu falo bastante da Fanta. Por exemplo, eles fazem o povo experimentar um monte de sabor, nada a ver, sabe? E para o povo escolher. Então, ele, tipo, bota o povo à prova, assim, só para as pessoas ficarem rindo mesmo. Nossa, tipo, nossa, que sabor horrível é esse, sabe? É uma brincadeira que ele faz, sabe, com o público. Ou também os funcionários, ele quer que os funcionários se divirtam, como no Google mesmo. Ele faz as pessoas que trabalham lá ficarem 24 horas dentro da empresa, mas você pode fazer o que você quiser, se divertir, descansar, ou até trabalhar nessas 24 horas, mas também tem momentos interativos, você precisa se divertir lá. E também com o público do Google, como se fosse um lugar para você explorar, né? Tipo, e se divertir lá dentro. Não é só um site de buscas, é um site para você se divertir com a internet. E tem essa coisa da experiência, né, do cliente. Tem 2 exemplos de sites bem legais que não existem mais. Eu já procurei, que eles fazem um tipo de viagem virtual, assim. O Clube Med, que é uma empresa de viagens, né, que eles fazem viagens pelo mundo inteiro. Daí, antigamente, você entrava no site deles e tinha uma imersão de uma viagem virtual. Como se você estivesse viajando para você descobrir se você iria se divertir ou não naquela viagem. Também tem o Planet Explorer, que também na mesma época fez a mesma coisa, que era para mostrar os biomas, alguns animais do Discovery, era o site do Discovery, para você realmente emergir na brincadeira, assim, entrar no mundo, porque esse mundo virtual, na verdade, é meio fake, não vai acontecer nada. O leão que você vai ver não vai te atacar, entende? É tipo, por ser realmente clean, divertido, né? Eu achei bem interessante, mas eu achei mais cara do explorador esses 2 exemplos do livro, mas achei bem interessante também comentar. Daí eles colocam 2 frases no final que eu achei bem legal. Por exemplo, quando eu falei da Fanta, de deixar o povo escolher tomar um refrigerante horrível, tem uma frase no fim do livro bem assim: o bobo adora ficar de cabeça para baixo, vendo o mundo de maneira inesperada e imprevisível. Tipo, ele joga para o povo para ver o que eles vão achar. Tipo, ele fala, diverte, tenta colocar até coisas ruins para o público, para ver o que o público fala, para fazer todo mundo fazer parte daquilo mesmo. É essa a pertença que ele faz, sabe? E eu achei bem interessante isso, porque realmente existem muitos comediantes assim, que também muita gente odeia o cara ou ama o cara, mas tem essa questão, ele diverte quem quer também, né? Não vai ser todo mundo vai gostar dele, mas ele levou aquela informação até a pessoa, isso que chega à pertença, né? E também tem mais uma frase, ele fala, a última frase, acredito, do capítulo, ele ajuda a desfrutar uma nova situação a cada dia. Também tem essa coisa do inesperado.
o Bobo da Corte tem, sabe? Acho que ele sempre traz maneiras novas de falar de vários assuntos ou do mesmo assunto, por causa da. Para não ficar tedioso mesmo, ele não quer ser monótono. E é isso. Quanto tempo que eu fiquei aqui? Mais algum comentário? Gostaram? Legal, tá todo mundo rápido hoje. Você com 10 minutos, a Kátia uns 15, Marli 5. Eu vou tentar ser rápido aqui Eu também. fiz Fiz falei rápido, mais, você né? falou que era fazer rápido, eu fiz rapidinho. Não, é em Eu torno fui quem de falei 10 a mais, 15. né? Eu fui quem falei mais, né? Pessoa vai compensando. É. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui, mas parece que está travado. A internet aqui está um pouco lenta, oscilando, aí qualquer coisa vocês é só chamarem e avisar. Se estão conseguindo, já está aparecendo? Até agora não. Aparecer. Apareceu. Certo. Já aprendo a fazer uma coisa assim. É bem legal. Então, o Criativo meu. você, né, Fabrício? Oi? Criativo, né? É bem Bom criativo. design. É Oi? Pode falar. Não entendi. Eu disse um bom design, né? Sim. Então, vou começar. O Você é meu da área tema. do design, Fabrício? Oi? Você é da área do design? Não, eu sou da área de TI, mas eu sou criativo. Fluxograma só podia ser mesmo. Percebi. Percebi. Então tá, vou começar. O criativo, ele é representado pelos artistas, né, e geralmente eles têm uma visão de futuro. Eles estão sempre buscando olhar o lado visionário, eles são pioneiros, eles são geralmente inventor, têm uma imaginação fértil, consegue fantasiar bastante as coisas. E na parte de. Eles são autores, né? Eles criam os próprios métodos, geralmente eles são escritores, né? Pensadores, filósofos, têm muitas ideias e gostam de expressar essas ideias. Eles têm necessidade de comunicar e de mostrar a sua personalidade através da arte, seja de qual for o formato, né? Geralmente pode ser por textos, livros, vídeos, filmes, áudio, podcast. Eles estão sempre produzindo conteúdo. Geralmente eles são influenciadores, onde eles criam, promovem, divulgam uma cultura, educação. Eles têm um foco grande na beleza, no que é belo, na estética. Eles costumam ter bom gosto, valores mais elevados e eles são atraídos por coisas visuais, imagem, design, e a coisa que eles pensam e acreditam, a missão e o propósito que eles defendem, geralmente tem um foco em mudar a sociedade através da inovação que eles criam. Aí a mentalidade do criador geralmente
Eles pensam muito grande, é muito criativo, original. Eles criam e constroem, gostam de fazer diferente, querem que eles estão revoltados, sempre busca aprimorar alguma coisa, construir a própria obra. Na parte de execução e prática, eles são muito voltados para um movimento maker, que é fazer você mesmo as suas próprias coisas, construir as suas soluções, você ser o criador. O hobby deles geralmente está sempre em ter um projeto, em estar construindo a sua obra. Eles gostam muito de decorar a casa, de ver as coisas tudo com o olhar de uma obra de arte. Tem prazer em materializar as coisas, em criar forma, em dar vida. Eles é inspirado e tem a atitude de ser moderno, não conformista, foge do tudo que é tradicional, do que é convencional. Já o lado negativo, geralmente eles são muito críticos, perfeccionistas, nunca, às vezes está bom, as coisas nunca é bom o suficiente. Isso acaba atrapalhando eles a desenvolverem e a criar os seus produtos, as soluções, acaba levando mais tempo de ir para o mercado, de mostrar o que eles fazem, né? Geralmente, esses perfeccionistas, eles fazem, guarda para eles as coisas que fazem, não é muito de ficar mostrando, porque sempre acha que não está bom e que pode melhorar. Então, o lado negativo do perfeccionismo atrapalha. Exemplos de pessoas criativas é o Steve Jobs, o Mozart, o Leonardo da Vinci, onde eles são, geralmente essas pessoas têm uma tendência a se tornarem consultores, em que eles buscam mudar a estrutura das empresas, em criar novos processos, querem fazer diferente. Eles têm um pouco a sensação de brincar, de ser deuses, porque eles criam algo que nunca existiu, eles sempre estão pensando em uma coisa nova. Eles geralmente, essas pessoas são focadas num nicho, numa coisa ali no público mais pequeno. Eles querem que o que eles façam seja algo novo, único e exclusivo. Então eles têm um foco em gerar escassez no que eles fazem. Preocupa muito que a solução que eles criam se popularize, seja popular. Eles querem exclusividade. Um exemplo de produto bem famoso é o Post-it, onde quem inventou, ele gerou uma mudança na rotina das pessoas, nos escritórios e reuniões, em que geralmente levava muito tempo para fazer anotação, colocar um grampo ou grampeador, virava uma bagunça, e com o post-it eles conseguiram economizar muito tempo, ganhar velocidade e agilidade, e virou uma coisa um pouco contrário ao que o criador quer. Ele se tornou muito popular. Um outro exemplo citado é o iMac, onde na época os computadores eles eram tudo padronizado, né? Tinha uma coloração cinza, sem muita vida, e o Steve Jobs veio com o iMac colorido, transparente, e revolucionou o mercado, né, de design nessa parte de computadores pessoais.
Um exemplo também que eu acho interessante é o Faber-Castell, onde eles fazem as propagandas, né, que mostram os estojos de lápis colorido, de muitos desenhos, animações, né, então dá essa impressão de ser bem criativo. E o outro exemplo citado é o desenho do Street Sesame Street, né, que é os Smurfettes, onde eles estão há mais de 32 anos no ar, através da criatividade. Eles estão sempre buscando inovar no, no conteúdo, e eles são bem focados em desenvolver o cognitivo das crianças, né, em educar e levar a cultura. Então eles estão sempre atualizados em levar isso, e eles conseguiram, através da criatividade, ser um dos programas mais longos da TV. Eu encerro a minha parte. Deu para todo mundo entender aí? Ótimo, tranquilo. Deu sim. Visual muito bom. Também. Então, e aí, o que vocês acharam? Você tá gravando pelo Google? Hã? Não, é pelo OBS Studio. Calma aí. Ah, tá. Acharam dos capítulos, ideias, insights que tiveram. Muito bom. Vai ter foto hoje? Achei muito bom. Bom, eu vou dar os insights que eu tirei, né? Começando pelo da Kátia, do Marco. Eu identifiquei nos gurus que tem, né, do marketing, eles vendem a fórmula mágica, né? O meu produto, a fórmula tal que vai resolver esses problemas e que serve para qualquer coisa, né? Então tudo tem uma fórmula, e quando você usa a fórmula, você vê que a fórmula ela não resolve tudo, né? Às vezes para cada situação existe uma solução ideal. Então essa fórmula que funciona para tudo é ilusão. E o da Marli, do cara comum, né, eu identifiquei muito no Érico Rocha, né, que ele gosta de ser o cara simples, né, e Eu ia vender. falar isso, mas eu fiquei com vergonha. Foi a pessoa que veio na minha cabeça também. E as provas social que ele usa, né, os cases, depoimentos, é tudo de pessoas comuns, né. Ele sempre mostra pessoa que não tinha nada, que não, assim, ninguém fez nada por ela e conseguiu. Mas ali esse capítulo também veio a mesma coisa. Me veio na cabeça ele. Falei assim, mas eu ia comentar, mas assim, vai ver que é coisa da minha cabeça, é melhor ficar quieto. E já o bobo da corte, eu identifiquei que o TikTok é puro bobo da corte, né? As pessoas dançando, fazendo graça. Então é rede social, digamos assim, do bobo da corte. E é um arquétipo pouco usado pelas empresas, né? Se for ver os influencers, né, o pessoal do stand-up, do humor, é os que mais têm audiência, e as pessoas têm muito interesse, né, por esse arquétipo, mas só que as empresas usam muito pouco, não se interessa, não sabe usar, enfim. E vocês? E eu
fiquei imaginando, né, na hora que a Kátia estava falando a questão do Mastercard, eu lembro bem dessa propaganda, né? Ainda mais que é a minha área, né? Finanças. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Para todas as outras existe um Mastercard. Aí eu fiquei pensando assim, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que está endividada e que teve que renegociar a dívida com cartão. Eu fico pensando assim, como que eles conseguem mesmo vender como se aquilo ali fosse a solução de todos os seus problemas, né? Ela é uma pessoa que sempre pagou em dia, mas que agora teve um problema de saúde e aí ela atrasou. E aí ela teve que renegociar e eles queriam dividir de 10 vezes. Por quê? Porque já sabe que ela paga e quanto mais dividir, mais juros eles ganham. E ela falou, não, eu quero dividir só de 5. E aí ela falou assim, Tânia, impressionante, que eu renegociei a dívida e eles já estão me ligando, se não quer que aumente a limite, que isso, que aquilo, aquilo outro, né? E aí eu fico me perguntando até que ponto essas marcas, sei lá, sabe, invadem às vezes e matam pessoas, às vezes, porque quantas vidas são perdidas, às vezes, por causa de dívida. E às vezes muitas dívidas que não foi. Eu tô falando na minha área porque eu tô falando de finanças porque é a minha área, né? E às vezes dívidas que você foi induzido por causa desses arquétipos mesmo, né? Você foi induzido que aquilo ali era a solução de um problema e tal. E a pessoa, na hora de gastar, ela não quer nem saber. A hora que o problema estoura lá na frente, é que ela vai pensar, nossa, eu deveria ter. Mas naquele momento ali, eles conseguem te ludibriar e enfiar no seu o que eles querem. Então, fica assim, nossa, como que esse povo trabalha tudo isso e como a gente cai igual patinho. Porque crédito é É. dívida, né? Porque a gente não entende isso, mas crédito é dívida. E Verdade. na minha área, assim, o que eu vejo? Você ganha R$ 1.000, você tem um limite no cartão de 1.000, então eu ganho 2.000. Né? Eu tenho 1.000 do meu salário que vai cair no final do mês e tem mais o limite do cartão de 1.000. É o que as pessoas pensam. Verdade. Eles vendem uma facilidade E aí e a compra na pessoa não emoção e fica calcula, né? endividado. Não entendi, Fabrício. Eles vendem uma facilidade tão grande que as pessoas não calculam as consequências, né? Se caso der alguma coisa errado e vai só se endividando. Eles usam o arquétipo também para fazer a pessoa comprar por emoção. Eu penso assim, a gente pode fazer isso para a marca da gente e que a gente, assim, se a gente conseguir, né, igual trabalhar esses arquétipos para tentar vender o nosso produto, eu acho assim, a gente só precisa de ter Ética, né? a sei lá, eu acho que eu nem sei o discurso que eles têm, porque além de eu conhecer sobre arquétipo, eu tenho que ter um discurso que convença, né? Eu, por exemplo, eu até fiz um teste aí para descobrir qual era o meu arquétipo dominante, e o meu deu herói. Eu sou aquele que quer sempre superar as barreiras e tem muito medo de não conseguir, de ser Tatiane, derrotado. vai vencer a live, aí a gente entra no segundo link, tá bom? Tem 1 minuto. Ô, gente, semana que vem, só para poder falar para vocês, eu tenho aí o Google pago. Aí, se quiser que eu mando o link, eu posso mandar o link meu não expira. Pode ser. Aham. Mas assim, hoje não, né? Porque hoje a gente não vai gastar mais 1 hora, né? Eu falo semana que vem, que aí a gente pode conversar tranquilo, se passar 1 hora não tem problema. Tá bom. Vamos tirar foto? Vai Pode fechar ser. agora.